Violência é divertida, e o Quentin Tarantino prova isso desde o seu primeiro filme. Cães de Aluguel foi lançado em 1992 e foi dirigido e roteirizado por Quentin Tarantino como seu primeiro filme pra valer. E o filme se trata sobre 6 mafiosos que vão roubar uma maleta cheia de diamantes assaltando uma joalheria. O problema é que esse assalto acaba dando errado e o filme já começa com eles fugindo da polícia e se encontrando no armazém que era o seu ponto de encontro. E ao juntar algumas informações, eles acabam suspeitando de que entre os 6 mafiosos ali havia um X9, ou alguém infiltrado, que acabou contando o plano do assalto para a polícia. Pois quando eles chegaram no lugar, tudo já estava meio que esquematizado para eles serem pegos. Só que conforme os personagens vão sendo apresentados durante o filme, cada um chega com uma parte da história. O curioso desse filme é que a gente não vê o assalto realmente acontecendo. A gente vê apenas as consequências dele por pontos de vista de personagens diferentes. O que acaba sendo bem legal, porque conforme os personagens vão sendo apresentados durante o filme, cada um vai apresentar uma visão do que aconteceu durante o assalto. Então o filme acaba se tornando um grande quebra-cabeças que não acontece em ordem cronológica. Eu particularmente gosto muito do estilo dos filmes do Tarantino, já assisti vários deles mais de uma vez inclusive, mas curiosamente o primeiro deles, que é o Cães de Aluguel, eu nunca tinha assistido e acabei vendo essa semana e ele me chamou muita atenção por alguns detalhes. Primeiro, que ele é um filme mais curto, ele é um filme de 1h40, 1h50 no máximo, porém o ritmo dele acaba sendo mais lento do que dos filmes anteriores, o que sinceramente não me incomodou tanto, mas ele acaba demorando um pouco mais de tempo para engatar e você realmente entender o que está acontecendo. Só que isso também acaba sendo um ponto positivo, porque logo no início do filme, na primeira cena, você já fica curioso para saber o que vai acontecer. Quando você vê que um dos mafiosos acabou sendo baleado e tá no carro completamente desesperado com aquela situação, quando você vê que um dos personagens foi baleado e ele tá completamente desesperado com aquela situação, isso te gera uma curiosidade para saber o que exatamente aconteceu com ele. E a resposta acabou sendo muito surpreendente, como geralmente é do estilo do Tarantino. O curioso é que mesmo esse sendo o primeiro filme que ele lançou, vários dos elementos que fariam com que ele ficasse famoso na indústria do cinema mais pra frente já estavam lá. Aquelas conversas descontraídas, como acontece em Pulp Fiction, por exemplo. Aqui você vai ver eles literalmente discutindo sobre uma música da Madonna. Em alguns momentos vai parecer que isso não tem motivo nenhum na história, mas acaba sendo genial a forma como o Tarantino escreve o roteiro. Inclusive, isso tem que ser dito. Desde o primeiro filme, o Tarantino já tinha essa habilidade para fazer um bom roteiro, com diálogos incríveis, e na minha opinião, esse não é o melhor trabalho dele, mas mostra que ele já estava no caminho certo e que com o passar do tempo, conforme ele foi fazendo mais filmes, essa técnica de escrita dele só foi se aperfeiçoando. Outro item que acabou deixando o Tarantino bem famoso com seus filmes foi a violência. Inclusive nesse filme aqui, já mostra que o Tarantino não tinha medo nenhum de usar isso a seu favor, o que inclusive fez ele ser muito criticado na época, porque diziam que o filme era muito violento, o que é curioso, porque tecnicamente nenhuma cena de violência é mostrada aqui. Nas cenas em que alguma coisa muito agressiva ia acontecer, você percebe que a câmera ela muda de ângulo e você não vê literalmente aquilo acontecendo, mas você enxerga as consequências disso depois. Isso foi genial. Se você for comparar com outros filmes que ele viria a fazer depois, esse filme nem tem muita violência explícita assim. Porém, ele usa elementos visuais como o sangue dos corpos na quantidade ideal e com um timing praticamente perfeito. Para vocês terem uma noção, na época em que o filme estava sendo produzido, o Tarantino usou parte do orçamento disponível para o filme para contratar um enfermeiro, porque ele não queria que a quantidade de sangue fosse irreal no filme. Então, ele sabia que se ele exagerasse naquela quantidade de sangue, o filme ia acabar se tornando trash e ia perder a seriedade dele. Só com isso, você já percebe que o cara usa a violência não apenas para ser polêmico, mas para fazer parte da história. O sangue que está sendo usado nesse filme acaba servindo para dar o tom certo que ele quer dar para aquela história. Tanto é que, na minha opinião, o filme seguinte que ele viria dirigir e roteirizar, o famoso Pulp Fiction de 94, é muito mais violento do que esse primeiro filme. Só que vendo Cães de Aluguel, eu percebi que ele andou para que Pulp Fiction pudesse correr. Tanto é que ele pega todas as características que deram certo em Cães de Aluguel e faz tudo de forma melhorada em Pulp Fiction, apesar de não ser necessariamente uma sequência direta. Tanto que não há nem confirmação de que esses filmes se passam no mesmo universo, porém existe um curta-metragem, inclusive atuado pelo Selton Mello e o seu Jorge,
que é basicamente sobre dois amigos conversando em um restaurante e teorizando sobre quase todos os filmes do Tarantino se passarem no mesmo universo e serem uma continuação um do outro. Não só isso, mas esse curta ele também foi dirigido total estilo do Tarantino, tanto que você vê vários desses elementos que eu citei, como os ângulos de câmera. Sério que vai começar isso agora? Como os ângulos de câmera, as conversas descontraídas e os diálogos sensacionais. Eu vou deixar o link desse curta aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois que terminarem esse vídeo. O que eu acho muito curioso é como todos os elementos que eu citei fazem com que o filme fique muito dinâmico e prendem total a atenção de quem tá assistindo. Um exemplo prático disso, essa semana eu tava assistindo Kill Bill e minha mãe passou na sala e ela não tava prestando atenção no filme. De repente começa um diálogo, logo no início naquela cena da cozinha, e eu percebi que ela começou a prestar atenção naquela cena. E de repente vem aquela famosa cena com tiro, faca, sangue, que todo mundo que assistiu o filme deve lembrar. E eu percebi que a reação da minha mãe ficou total de surpresa, sendo que ela nem sequer tinha parado para assistir ao filme. Só isso já mostra como o diretor sabe prender a atenção do espectador. Esse é um filme que você não consegue assistir olhando no celular, por exemplo, pois mesmo as conversas mais triviais da cena acabam prendendo a atenção, pois esses diálogos acabam tornando os personagens mais reais e parecidos com quem tá assistindo, por mais bizarras que as cenas podem parecer. Tanto é que até o filme mais recente do Tarantino, o Era Uma Vez em Hollywood, que eu particularmente gosto muito também, usa todos esses elementos, e eu acho que no ponto de plot twist e violência é o que melhor soube utilizar isso. Porque esse filme foi baseado numa história real que rolou em Hollywood com a Sharon Tate e o Charles Manson. Só que no filme ele adapta parte dessa história e o final da trama que ele acaba construindo ao decorrer do filme é sensacional. E esse filme também conta com uma cena bem violenta, e eu lembro nitidamente de quando eu vi esse filme no cinema que eu tava gargalhando nessa cena, por mais que fosse uma cena completamente visceral. Talvez queira dizer algo sobre mim? Talvez. Mas por que esse tipo de cena nos diverte? Porque o Tarantino sabe usar isso no timing certo das cenas. E ele sabe conduzir a história para fazer o tom ficar de acordo com o que ele tá pretendendo. Se fosse essa mesma cena usada em outro contexto, eu não ia achar graça daquilo. Mas a forma como ele construiu toda a história para chegar naquele ponto é o que faz a pessoa que tá assistindo achar aquilo divertido. E ele usa esses recursos em vários outros filmes que ele fez, como Django Livre ou Bastardos Inglórios, que é particularmente o meu preferido dele. E ainda assim, essa fórmula acaba não ficando batida, porque cada filme tem características muito únicas também. Eles têm uma essência que é do diretor, com todos esses elementos que ele costuma usar, mas ainda assim ele consegue fazer com que cada história seja muito única. E acredite em mim, eu já tentei escrever alguns roteiros e essa definitivamente não é uma tarefa fácil de se fazer. Agora, se você nunca assistiu a um filme do Quentin Tarantino, eu poderia te recomendar praticamente qualquer um, menos Kill Bill. Nossa, você não gosta de Kill Bill? Muito pelo contrário, eu assisti e gostei bastante. Mas eu acho que de todos os filmes da filmografia dele, o Kill Bill acaba indo para um outro lado, porque esse filme acaba sendo uma homenagem a um tipo muito específico de cinema. Tanto que Kill Bill acaba sendo um filme tão diferente nesse sentido, que eu pretendo futuramente fazer um vídeo exclusivamente dele. Então eu não recomendaria você começar por ele se você quer começar nesses filmes do Tarantino. Comece talvez por um Pulp Fiction ou Bastardos Inglórios, muita gente começou por Django Livre também, ou então comece por Cães de Aluguel e vai seguindo pela ordem de lançamento, também é uma ideia muito viável e muito boa, pois assim você acaba conseguindo perceber de forma mais nítida toda a evolução que o Tarantino teve com o passar dos anos, tanto no roteiro quanto na direção dos filmes dele. Enfim, é basicamente isso. Eu quis fazer esse vídeo justamente porque, depois de assistir o primeiro filme dele, eu quis pontuar esses elementos e mostrar realmente que, apesar dele ainda não estar no seu auge quando fez esse filme, a essência do roteiro e o estilo de direção que ele viria construir já estava presente lá. E eu gosto muito desses filmes mesmo, acho que deu pra perceber isso. O Tarantino é um dos meus diretores preferidos da atualidade, e sempre que lançar um filme dele, com certeza eu vou estar indo no cinema pra assistir. Inclusive espero que esse próximo filme dele, que ainda não tem nome nem data, não seja o último, apesar dele dizer que tá pretendendo já se aposentar no seu 10º filme. Enfim, espero que tenham gostado, valeu e até mais.